Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o conceito de competências e alguns dos principais frameworks de competência para inovação. E também vamos discutir os tipos de mindset e diferenciar o mindset de crescimento do mindset fixo. A gente conversou, na aula sobre inovação que a relação entre sociedade e governos vem se transformando nos últimos anos. E uma das principais consequências dessa transformação, dessa reorganização da ação dos governos, é o impacto nas lideranças e atores envolvidos na execução das políticas públicas. Então, a gente começa a perceber que não só muda a relação entre governo e sociedade, mas também muda o papel do servidor público na execução dessas políticas, desses programas, desses serviços voltados para a qualidade e para a eficiência, que são fruto ali dessa ampliação da demanda que a gente conversou na aula passada. Então, em contraste aos modelos de gestão mais tradicionais, que resolviam aqueles problemas de natureza mais simples, que a gente conversou anteriormente, e aí, nesse caso, a implementação das políticas públicas seguia muito uma orientação top-down das lideranças para os subordinados. No modelo emergente, nesse modelo atual, gestores e servidores são encarregados de gerar valor público, de forma a garantir que as necessidades e demandas da sociedade sejam atendidas de maneira mais eficaz. Então, a gente começa a pensar e começa a ter um papel mais ativo dos servidores públicos, atuando de forma articulada com os gestores públicos para garantir que as demandas da sociedade sejam atendidas de maneira mais eficaz. E aí a gente começa a discutir, então, como que essas pessoas vão se articular, quais competências os servidores precisam ter, quais competências as lideranças precisam ter para conseguir executar essas agendas, para conseguir atuar a partir dessa nova relação. E a gente tem um exemplo aqui do modelo proposto pela OCDE, que é o modelo de capacidades para inovação. A OCDE propõe 6 capacidades para inovação, e que seriam as competências essenciais para garantir a inovação no setor público. Então, a gente tem a iteração, que está relacionada, a gente conversou sobre iteração quando a gente conversou lá sobre o ciclo da inovação também da OCDE, que está justamente relacionada a essa capacidade, de desenvolver rápido e de forma incremental, de desenvolver e refinar protótipos, experimentar e testar. Fluência de dados, que está relacionada à capacidade de embasar decisões em dados e evidências, construir sistemas que coletam os dados corretos, não só utilizar dados e coletar dados, mas também comunicar os dados de forma efetiva. Foco no usuário, a gente também já falou muito de foco no usuário quando a gente conversou sobre inovação. O foco no usuário está relacionado a gente conseguir implementar políticas e serviços que, de fato, resolvem as necessidades do usuário, que garantem a sua satisfação, que entendem as suas expectativas. A levar os usuários em consideração durante todas as etapas, a gente precisa considerar e entender que o usuário é a pessoa mais importante de tudo que a gente faz o tempo inteiro. E garantir que os usuários digam, eu faria isso de novo. Então, usuários satisfeitos, usuários que usam serviços que os deixam felizes, que foram desenhados com base na sua experiência, garantem, conseguem sair ao final dessa experiência e falar, nossa, eu faria isso de novo. A curiosidade está relacionada à capacidade de identificar novas ideias e formas de trabalhar, adaptar abordagens usadas em outros lugares e reformular problemas e perspectivas. A capacidade narrativa, que é a nossa capacidade de contar histórias, de usar narrativas para explicar a jornada, de incorporar as histórias dos usuários para descrever os benefícios e de conseguir adaptar as narrativas à medida em que as situações mudam. E a insurgência, que está relacionada a questionar a maneira usual de fazer as coisas, a questionar a tradição, questionar o status quo, que é algo que a gente vai ver um pouco na aula sobre criatividade. A insurgência também tem uma relação com o conceito de redes, que tem a ver com trabalhar com parceiros em comuns e diversos e construir alianças para a mudança. Então, essas são as capacidades para a inovação da OCDE, é o modelo que a OCDE propõe de capacidades que a organização entende que esses servidores precisam desenvolver para conseguir exercer esse novo papel e apoiar a implementação das políticas nesse contexto de uma nova relação entre governo e sociedade civil. Aqui a gente tem um outro modelo, que é o modelo de competências para o futuro, e aí no ensaio de competências transversais essenciais para o futuro da força de trabalho, o autor, que é o Simon Whittemore, ele identificou 7 competências essenciais para o futuro. E aí, dentre essas competências, a gente tem a resolução colaborativa de problemas, que eu até deixei destacada aqui, porque tem a ver com tudo que a gente conversou quando a gente estava falando de redes e tem a ver também com o que a gente vai falar na próxima aula sobre criatividade. Então, a gente precisa resolver problemas de forma colaborativa, explorar as nossas sinergias e potencialidades.
aprender a aprender. Então, entender que a gente não sabe tudo, que a gente precisa estruturar formas de aprendizagem para conseguir se manter atualizado, aprender as novas demandas, aprender e se adaptar às novas necessidades, continuar a aprender, ter mentalidade digital e pensamento independente. A gente precisa ser resiliente e adaptável e ter consciência e expressão cultural. Aqui é o modelo de competências transversais da Escola Nacional de Administração Pública, da ENAP. A ENAP, aí a gente começa a perceber que os modelos eles começam a conversar entre si, né? Então tem alguns aspectos em comum com os modelos anteriores. Resolução de problemas com base em dados é algo que já apareceu no modelo da OCDE. Foco no resultado é super importante para a gente conseguir garantir os nossos objetivos e também já apareceu. Mentalidade digital acabou de aparecer também, então a gente precisa conseguir pensar digital. E pensar digital não é necessariamente pensar sempre em tecnologia, a gente precisa ter um pensamento digital para além da tecnologia, trazendo as pessoas para o centro das discussões de tecnologia, ter sistemas voltados para as necessidades reais das pessoas. Ter comunicação, então tem a ver também com saber contar histórias, saber se comportar, saber se relacionar. Trabalho em equipe, então trabalhar de forma colaborativa, mais uma vez. Ter orientação por valores éticos e visão sistêmica. E aí, quando a gente observa todos esses frameworks, todos esses modelos, o ciclo da inovação, quando a gente começa a conversar e se aprofundar nas discussões de inovação, uma coisa é muito latente. Onde há inovação, há erro. A gente precisa entender que para inovar, a gente vai errar. E aí, quando a gente fala de iteração, de teste, de prototipação, tem muito a ver com esse conceito de saber que a gente vai errar. O que a gente precisa fazer é errar rápido, aprender rápido, corrigir o erro e conseguir implementar a melhoria de forma mais rápida possível. Então, é muito importante para que a gente consiga executar essas atividades, saber lidar com os erros de forma estruturada. Então, lidar com erros de forma estruturada e sistematizada, além de todas aquelas competências, é um fator essencial para o sucesso das iniciativas de inovação. Então, a gente precisa ter um ambiente seguro, que as pessoas possam errar. A gente também vai ver mais para frente, né, que a questão do medo excessivo do erro é um bloqueio da criatividade. Então, a gente precisa conseguir fazer as pazes com o erro, a gente precisa ter um ambiente seguro, onde as pessoas se sentem confortáveis para errar e ter essa consciência de que lidar com os erros de forma estruturada é um fator essencial para o sucesso das iniciativas de inovação. Aí aqui, então, né, eu destaquei a iteração. Então, quando a gente fala de errar rápido, a gente está falando de conseguir iterar, de conseguir experimentar, testar, desenvolver protótipo, fazer, né, soluções e produzir soluções de forma rápida e incremental. Também nas competências para o futuro, quando a gente fala de resiliência, adaptabilidade, a gente está falando dessa capacidade, né, de se adaptar ao contexto, ao cenário, de ser resiliente em função dos erros. Então, também tem muito a ver com essa capacidade de conseguir errar e de conseguir entender o erro enquanto uma parte natural desse processo de soluções inovativas. E aí, para que a gente consiga, então, né, conversar um pouco mais sobre como se comportar diante do erro, como ter um ambiente seguro para o erro, a gente vai conversar um pouquinho sobre mindset. O mindset ele é constituído pelas nossas crenças, ideias e valores que formam o jeito que a gente compreende e age em nossas vidas. E aí, basicamente, né, quando a gente analisa a literatura, a gente percebe que tem dois tipos dominantes de mindset, que são o mindset fixo e o mindset de crescimento. Então, né, o que são o mindset fixo e o mindset de crescimento? O mindset fixo é aquele no qual a gente fala que não nasceu para esse tipo de atividade, não tem aptidão, não consegue aprender. Então, o mindset fixo, ele, como o próprio nome já diz, né, ele está muito relacionado a pessoas que são pouco flexíveis, a pessoas que acham que competências são inerentes à nossa existência, que a gente não consegue se desenvolver, que a gente não consegue aprender novas competências, que a gente não pode errar e que a gente tem qualidades que são também, mais uma vez, inerentes e que nos tornam melhores do que outras pessoas com capacidades e competências diferentes das nossas. Via de regra, as pessoas com mindset fixo, elas evitam errar ou encaram um erro como um reflexo da sua incapacidade, então elas ficam muito frustradas quando elas erram e muitas vezes elas desistem de tentar, porque o erro é uma coisa tão frustrante que elas abrem mão da tentativa ou optam por desafios mais simples, porque elas sabem que elas vão conseguir resolver aqueles desafios e são avessas ao risco, são avessas às soluções que as tiram da zona de conforto porque elas não suportam errar. Elas acreditam que não é possível desenvolver novas habilidades, capacidades e competências, então elas têm um modelo bem rígido ali de conhecimento mesmo, e elas acham que o que elas sabem, que não é possível aprender nada novo.
E elas se apoiam nos seus pontos fortes. Elas têm muita dificuldade de ouvir o outro, de receber críticas, de se adaptar às mudanças de contexto, porque elas acham que elas são muito boas no que elas são boas e que elas não precisam se adaptar, que elas não precisam mudar a forma pela qual elas olham para os problemas, porque o conhecimento delas já é suficiente para resolver tudo ali que chegar de dificuldade para ela dentro do ambiente de trabalho. Aqui a gente tem 2 exemplos de executivos importantes e famosos que são tidos como pessoas de mindset fixo. A gente tem o Lee Iacocca, ele foi um executivo da Chrysler e ele era uma pessoa muito avessa ao erro, ele tinha muita dificuldade com as pessoas que erravam, ele era muito fechado, ele tinha um perfil pouco colaborativo. E a Chrysler, ela teve muita dificuldade de se adaptar, enquanto as montadoras asiáticas, japonesas foram se adaptando às necessidades do mercado que mudaram ao longo do tempo, né? Assim como os governos precisam se adaptar às demandas mais complexas da sociedade. As montadoras de carro também precisaram se adaptar. E a Chrysler acabou ficando um pouco para trás, porque o Lee Iacocca achava que o modelo deles era aquele, que o carro deles era o melhor de todos e que eles não precisavam se adaptar, o que acabou, né, deixando a Chrysler um pouco para trás em relação ao espaço no mercado. E o outro é o Albert Dunlap. Ele era um executivo que tinha como hábito salvar empresas que estavam à beira da falência e vender essas empresas. E para isso ele tinha um modelo de solução muito fixo. Ele demitia pessoas, reduzia custos, conseguia fazer com que essas empresas melhorassem ali a situação delas e as vendia. E um dia o Albert Dunlap ele não conseguiu vender uma dessas empresas e ele precisou gerenciar uma empresa. E aí a solução tradicional que ele tinha não era suficiente para gerenciar uma empresa no médio e longo prazo, porque ele estava acostumado a ter uma visão de curto prazo. Então essa mudança de contexto e de ambiente fez com que ele não conseguisse se adaptar, porque ele também era uma pessoa de mindset muito fixo, que achava que a solução ideal dele era perfeita, que não tinha capacidade de adaptar a sua solução e acabou também não dando certo quando ele precisou pensar no longo prazo. Em contraposição, as pessoas com mindset de crescimento, elas acreditam que tudo pode ser desenvolvido e aprendido. Então, a gente consegue desenvolver, adquirir novas competências e habilidades. A gente vai falar disso, inclusive, quando a gente estiver falando de criatividade. A gente consegue se desenvolver, a gente consegue aprender novas coisas com o tempo. E as pessoas com mindset de crescimento têm essa crença muito forte. Então, as pessoas com mindset de crescimento, ao contrário das pessoas com mindset fixo, elas já gostam de ser desafiadas, elas enxergam o erro como uma possibilidade de aprendizagem. Então, a gente falou, né, as pessoas com mindset fixo, elas têm aversão ao risco, elas não gostam de problemas complexos. Já as pessoas com mindset de crescimento, elas têm por hábito se proporem a resolver questões cada vez mais complexas para se desafiarem e aprender. Elas têm uma capacidade de trabalhar de forma colaborativa, de aprender com os outros. Elas entendem que elas têm sempre o que aprender com as pessoas e com todo tipo de pessoa. Elas têm um perfil muito mais amigável ao erro, elas já tratam o erro como algo que faz parte ali do processo. Então, elas têm um perfil bem diferente das pessoas de mindset fixo. As pessoas com mindset de crescimento, então, elas enxergam os erros como uma possibilidade de crescimento e aprendizagem, uma possibilidade de desenvolvimento, uma possibilidade de aprender e propor soluções melhores da próxima vez. Elas gostam de se sentir desafiadas e encaram problemas cada vez mais complexos e elas são colaborativas e estão em constante desenvolvimento. E aqui, 2 exemplos de um executivo e uma executiva com mindset de crescimento. O Jack Welch, que era um executivo da General Electric, ele tinha um perfil muito colaborativo quando ele estava lá no comando da empresa. Era muito comum que ele fosse para o chão de fábrica, que ele se deslocasse ali, né, para as áreas mais operacionais para ouvir, conversar com os operários, entender o que eles estavam achando, o que eles estavam sentindo, justamente porque ele acreditava que ele tinha muito a aprender com as pessoas. Ele também era uma pessoa com uma capacidade muito grande de entender o erro como parte do processo, então as pessoas não se sentiam constrangidas, não tinham medo de errar na frente dele ou de levar algum erro para ele. Acho que isso é muito importante também, né? Lideranças de mindset de crescimento, elas tornam as empresas um ambiente mais amigável, então seus subordinados têm menos medo dessas pessoas, o que melhora muito a relação e a vivência no ambiente de trabalho. E aí um outro exemplo é a Anne Mulcahy, que era executiva da Xerox. Acho que, não sei se vocês sabem, mas a Xerox é uma empresa que passou por vários problemas há alguns anos e ela foi uma das responsáveis por reerguer a empresa. Ela assumiu a empresa em um contexto não tão favorável em termos de resultados financeiros e isso exigiu dela tomar algumas decisões duras,
Mas mesmo tomando essas decisões, ela conseguiu ter um clima, estabelecer uma relação muito feliz e amigável com os seus profissionais, colaboradores. Ela precisou fazer cortes na empresa, mas ela optou por manter vários dos benefícios que faziam parte da cultura da Xerox. Então ela entendia, né, que ela estava ali para poder aprender, para poder conhecer e imergir no ambiente e na cultura da Xerox e propor suas soluções e ajudar a empresa a partir do que já existia e não a partir do que ela achava ser correto. Tinha uma capacidade imensa de aprendizagem, ela se dedicou muito a entender o máximo possível da empresa. Então ela também tinha esse caráter ali de estar em constante aprendizagem, de entender que ela precisava se adaptar e alterar os conhecimentos dela para conseguir ajudar a companhia. Então, esse foi o nosso conteúdo de capacidades para inovação e mindset. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre criatividade e eu vejo vocês, então, na próxima aula. Obrigada!